Povo lindo! Tamo junto! Sejam bem-vindos, família linda, família que eu amo, família que Jesus me deu, família em Cristo, família o mundo precisa mais de Deus. Seja bem-vindo, pessoal. E hoje nós vamos falar sobre fé ousada. Lembrando, meus amados irmãos e irmãs, que no final da live, nesta série, eu proponho alguns exercícios para você fazer e colocar em prática. Então esteja em mãos com caneta e papel para anotar. Vai chegando dando like, compartilha a live. Gente, hoje nós vamos falar de fé. Eu amo falar de fé e amor. São os meus temas favoritos. Principalmente o amor. Só que a fé e o amor, eles são entrelaçados. Na verdade, gente, o amor é o combustível da fé. Sem amor, a fé não funciona. Então o amor ele está interligado à fé de uma forma muito direta. Tá bom, gente? E aqui, gente, eu folheando o meu livro Terra Prometida, 21 lições para vencer o deserto. A lição número 8 que eu aprendi. O que é isso aqui, gente? São lições que eu aprendi no deserto, que eu considero que me ajudaram de uma forma profunda a vencer o deserto e chegar na tão sonhada Terra Prometida. E a lição 8 é: viva por fé e não por vista. E, gente, tem uma parte que eu escrevi aqui, ó, que é bem interessante, que eu queria compartilhar com você. Olha o que está escrito na página 120. Está escrito assim, ó: Quando você pauta o seu futuro naquilo que os seus olhos veem, você está dando para a sua carne o lugar de governo sobre a sua história. Olha isso, gente. Você sabe por quê? Porque a partir daí os seus olhos vão definir até onde você poderá chegar. Você tem que entender: ou serão seus olhos que dirão a você quais os seus limites, ou será o Deus que o criou quando nada ao seu redor existia. Oh, glória! Então faça a sua escolha. Os seus olhos veem impossibilidades e sua fé diz: vai dar tudo certo. Fui eu que prometi e eu vou prover cada promessa. Em 2 Coríntios 5:7 diz: andamos na fé e não na visão. Gente, eu estou recebendo muitos depoimentos das pessoas que estão lendo o meu livro. Na verdade, gente, esse livro eu considero que a autoria é totalmente do Espírito Santo, porque eu sou incapaz de escrever o que está escrito aqui, gente. Então, é um livro denso. Essa segunda edição tem ações propostas no final de cada lição. Ações propostas, ó. Aqui, ó, gente. As ações propostas são os versículos bíblicos que eu coloco para você meditar. E além disso, alguns exercícios práticos para você colocar em prática cada lição, colocar cada lição verdadeiramente, aplicar essa lição à sua vida. Tá bom, gente? Quem quiser ainda adquirir, temos livros, né? Claro, graças a Deus chegou a segunda edição. E a segunda edição está muito rica e maravilhosa. Se você ainda não adquiriu, clica no link que está aqui na descrição, na descrição dessa live. Tem uma setinha, que eu não sei se é aqui ou aqui. Aí aparece a descrição da live. Acho que é o segundo link que está ali. Você clica, vai lá para a plataforma, preenche os seus dados e adquire. Frete grátis para todo o Brasil. E além disso, gente, eu estou recebendo, as pessoas estão falando: Vinícius, eu comprei, estou aguardando. Gente, o correio, você sabe como é que é, né, gente? Eles nos dão de 15 a 20 dias úteis. Muitas pessoas estão recebendo bem antes que isso, o livro, né? Mas tem algumas que demoram um pouco mais, depende da localidade, mas estão recebendo. O importante, gente, é você colocar o endereço correto, o CEP correto. Já voltaram poucos livros para mim, mas voltaram. Por quê? A pessoa preencheu o endereço errado, o número errado. Então tem que ter atenção na hora de preencher o cadastro, tá bom? Tá na descrição da live aí o link, se você quiser adquirir o livro.
E também aqui no chat, lá em cima fixado em azul, se você quiser adquirir, tá bom? Gente, olha só, hoje de manhã eu fiquei muito emocionado. Eu recebi uma mensagem que eu fiquei... Gente, foi tão poderoso aquilo. Tocou tão profundamente no meu coração, eu chorei bastante de gratidão a Deus, de como... Que Deus é esse, gente, que nós servimos? Que Deus é esse que nos ama tanto? E a mensagem eu coloquei até lá no stories do meu Instagram. Quem não me segue no Instagram aqui, gente, @o mundo precisa mais de Deus. Facebook, o mundo precisa mais de Deus. Todas as minhas redes sociais é o mundo precisa mais de Deus. Muitas pessoas falam assim, Vinícius, eu não gosto de WhatsApp, eu não gosto de Facebook, eu não gosto de Instagram. Gente, o problema não está no Instagram, o problema não está no Facebook. O problema está em você que não vê coisas sadias. Tá bom? Gente, o Facebook ele tem muitas coisas ricas para você. Assim como o Instagram. Assim como tem muitas distrações que não tem nada a ver. Então, isso depende de cada um, gente. Então, muitas pessoas são... não vou fazer Instagram, não vou fazer Facebook. Tá perdendo, gente, porque tem muita coisa boa. Por exemplo, muitas coisas que eu posto no Instagram não estão aqui no YouTube. E detalhe, lá a gente tem uma proximidade, vocês conhecem mais o meu dia a dia de Thaís, entendeu? Então quem me segue lá sabe como é divertido, é gostoso, né? Às vezes eu pego no meio do dia, eu gravo uma mensagem e já jogo lá no Instagram. Então, gente, é interessante você ter, tá bom? E, gente, hoje de manhã eu recebi essa mensagem, eu fiquei tão tocado. Olha a mensagem que eu recebi lá no grupo da EPS que eu participo. Olha só que coisa linda. O pastor Igor. Gente, tem muitos pastores brasileiros lá na Ucrânia. E pastores que estão lá, já estavam lá. E tem pastores e líderes que foram para lá e se naturalizaram ucranianos. Aí o pastor Igor, que está lá na Ucrânia, olha só, nos pediu para transmitir esta mensagem a todas as nossas equipes de oração e igrejas. Por favor, diga ao seu povo que por causa de suas orações, fé e amor, Deus realmente luta nossas batalhas. Os foguetes desaparecem no ar sem chegar às nossas casas. E ninguém sabe para onde foram. Gente, os tanques dos inimigos ficam sem combustível. As tropas russas se perdem e pedem comida e direção aos nossos moradores. Isso é definitivamente Deus, porque estamos lidando com o segundo exército mais forte do mundo, mas o maior exército do universo, os anjos do Senhor lutam por nós. Gente, eu fiquei tão tocado que quando eu vi essa mensagem, eu fechei os olhos, gente, e pela fé eu via lá aquele escudo de anjos, gente, lá na Ucrânia, protegendo as pessoas. Aquela nuvem de anjos, gente, lutando as batalhas do Senhor, protegendo os ungidos do Senhor, os filhos. Gente, eu fiquei muito tocado com isso. Como não acreditar? Como não crer num Deus desse? Como você não crê num Deus que faz essas coisas maravilhosas? E nós, eu e você, simples pessoas, gente, Deus, ele manda os anjos para desviar um míssil. E ao mesmo tempo, ele ama eu e você, que somos tão falhos. Com amor incondicional. Um amor que ele deu o filho dele para morrer por mim e por você. Gente, é muito profundo isso, meu irmão, minha irmã. É muito profundo um Deus desse. Um Deus tão poderoso e tão amoroso. Um Deus tão poderoso e tão zeloso. O que me surpreende muito, gente, assim que eu fico abismado com as maravilhas de Deus, não são tanto os grandes milagres que ele faz, mas os detalhes, gente. Nós servimos um Deus de detalhes.
Gente, os desejos mais profundos do teu coração, quando você está conectado a Ele, Ele começa a realizar sem você falar nada. Você nunca verbalizou isso para Ele, nunca falou, e Ele começa a realizar coisas que estão lá no profundo do teu coração. E aí a Escritura faz sentido. No Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então, quando você está conectado à videira, quando você está junto com Deus de uma forma profunda, Ele começa a realizar desejos que você jamais imaginaria que ia receber um dia, gente. Que Deus é esse? Gente, eu fico muito tocado. Eu fico assim, muito grato, muito grato. Gente, é uma gratidão que explode dentro de mim. Hoje eu fui falar isso para a Thaís, eu falei: amor, o que é isso aqui? E na hora do almoço eu comecei a agradecer a Deus por tudo isso. Eu falei: Senhor, obrigado. O Senhor é lindo demais. O Senhor é zeloso demais. O Senhor cuida de cada um de nós com tanto zelo e amor. E às vezes as pessoas têm uma ideia totalmente diferente de Deus, gente. Uma ideia totalmente diferente do Deus que nós servimos. E, gente, dentro do tema da live de hoje, eu queria falar algo aqui, gente, que é muito profundo e mudou muito a minha vida. É a fé ousada. O que é ousadia, gente? Ousadia é a pessoa ser radical, a pessoa ser dedicada, a pessoa ser focada, ser ousada. E o nosso papai ama filhos ousados. Nosso papai ama filhos ousados. E, gente, e a fé ousada? O que é isso? Meu irmão, minha irmã, eu tenho convicção no meu coração de que a maioria dos problemas que nós temos, nós enfrentamos hoje, na nossa vida diária, ela se dá devido a um sistema falho de fé. Gente, a incredulidade, a falta de fé, aliada com a religiosidade, gente, é uma destruição. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Gente, essa afirmação é muito ousada. Algumas pessoas às vezes perguntam para o Vinícius assim: Vinícius, como eu posso agradar a Deus? E muitas delas acho que esperam algumas respostas assim: jejue mais, ore mais, ou viva uma vida mais santa. Sabe o que eu falo para elas? Viva uma vida de fé. Se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, certamente o oposto, que é a fé agrada a Deus, é verdade também. Não é óbvio isso, gente? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que acontece? A fé agrada a Deus. Uma fé ousada agrada a Deus. Toda escolha que nós fazemos vem daquilo que os nossos corações acreditam verdadeiramente. Portanto, quando nós fazemos más escolhas e sofremos consequências dessas escolhas, ao invés de nós tentarmos mudar as nossas escolhas por pura força de vontade, nós devemos mudar o que o nosso coração acredita. Esse é o ponto, gente. Muitas pessoas querem mudar as atitudes delas sem mudar o coração. Vai mudar a atitude durante um tempo e vai voltar. Você tem que mudar, de focar na mudança do seu coração. Do coração que vem as fontes da vida, gente. Se nós cremos na coisa correta, nós vamos fazer o quê? Escolhas corretas. E a nossa vida será exatamente como Jesus prometeu. Uma vida abundante, incrível, extraordinária, sem limites. Gente, é algo que eu tenho certeza a cada dia que passa. O estresse,
ele não é causado por nenhuma circunstância externa, mas pela nossa incredulidade. Olha só, se você pensar sobre o que eu estou falando aqui, essa afirmação que eu estou te dizendo, e você aplicar em qualquer situação da tua vida, você vai descobrir que isso é verdade. Vou dar exemplo. Por exemplo, por que nós ficamos estressados quando temos dificuldades financeiras? Por quê? Simplesmente porque não acreditamos que Deus irá prover para nós, que nós servimos um Deus provedor. Por que, meu irmão, minha irmã, nos estressamos quando o médico diz que nós estamos doentes? Simplesmente porque não acreditamos que Deus já nos curou em Cristo, gente. Irmã, incredulidade é não crer, é não ter fé. É sobre isso que nós estamos falando. Então, meu irmão, minha irmã, a pessoa vai no médico, aí fica estressada que recebe um mau diagnóstico. Gente, isso acontece porque nós não cremos, nós não temos fé no Deus que nos curou já, porque somos curados em Cristo Jesus, porque Ele levou todas as nossas doenças na cruz. Está vendo que o estresse vem da incredulidade? Da falta de fé? Gente, olha só, por que nós nos estressamos quando as pessoas nos tratam mal? Simplesmente porque não acreditamos que as nossas vidas estão nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. Porque a gente fica triste e chateado quando falam de nós. Quando falam que nós somos isso e nós somos aquilo, e você fica, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e fica estressado, porque você não sabe quem você é em Cristo ainda. Porque quando você sabe, e você tem certeza de quem você é em Cristo, e o que Deus pensa de você, não importa o que as pessoas falam sobre você. Não importa, gente. Não importa o que acham do Vinícius hoje. Não importa o que falam de mim, gente. Eu sei quem eu sou em Jesus. Eu sei a minha identidade. Eu tomei posse da minha identidade. Eu estou nessa transformação dia a dia. E essa transformação vai virar até quando Jesus voltar, gente. É um processo contínuo de transformação. Mas hoje, gente, as circunstâncias externas, elas não me afetam. Porque eu creio no meu Deus. Eu creio que Deus enviou os anjos lá para a Ucrânia, como disse esse pastor. Tem gente que pode falar assim, isso aí não é verdade, então você não crê, o problema é seu. Se você não crê, amém. Eu creio que os anjos estão lá. Isso é uma questão de fé, gente. Ou você crê, ou você não crê. Então, às vezes, você crê num diagnóstico, mas não crê no Deus da cura. Você crê na falência ou no desemprego, mas você não crê na provisão de Deus. Você está crendo no quê? Você está crendo na coisa errada. E quando você crê na coisa errada, você colhe coisas erradas. É a lei da semeadura. No que você acredita é que se manifesta em sua vida. Gente, há algum tempo eu Vinícius, tomar uma decisão ousada na minha vida. Gente, eu decidi ler a Bíblia. Já faz algum tempo isso. Até bastante tempo. Eu decidi ler a Bíblia com um foco totalmente diferente. Eu decidi crer em tudo que eu leio, como se fosse uma verdade absoluta. Na verdade, é uma verdade absoluta, porque a verdade está aqui. Quando eu leio uma promessa de Deus, eu tomo posse na hora. Eu escolhi crer nisso. Aí você pode até pensar, mas Vinícius, isso aí não é uma decisão ousada. Todos nós devemos fazer isso como cristãos. Mas eu vou tomar um exemplo para você aqui. João 14:12. Gente, João 14:12. Quando Jesus afirmou que aqueles que crescem nele fariam as mesmas obras
que ele havia feito e ainda outras maiores, isso simplesmente não vai acontecer na minha vida por causa da minha incredulidade. Pegou? Gente, Jesus falou em João 14,12 que aqueles que crescem nele fariam as mesmas obras que ele. O que Jesus fez, gente? Ele ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, ele curou várias pessoas, ele fez obras incríveis e maravilhosas. Tem uma passagem que diz que não caberiam num livro o que Jesus fez. Quantos milagres Jesus fez? E ele falou que eu e você faríamos as mesmas obras que ele havia feito e outras ainda maiores. Isso não seria ousado, gente? E uma vez que eu tomei essa decisão de crer em tudo que eu leio na Bíblia como uma verdade absoluta, gente, eu não posso mais ignorar esse versículo de Jesus. Esse versículo que Jesus fala isso, de João. E eu vou ter que enfrentar a verdade de que se eu não fizer obras maiores do que Jesus fez, isso simplesmente não vai acontecer, sabe por quê? Por causa da minha incredulidade. A incredulidade do Vinícius. Gente, Romanos 14, 23 é muito forte. Lá em Romanos 14, 23 diz que tudo que não provém da fé é pecado. Gente, uma fé ousada. Ousada não é somente para discípulos ousados. Foi a primeira live que nós fizemos aqui dessa série, Discípulos Ousados. Gente, essa fé ousada não é só para esses discípulos ousados. Todo cristão deveria ter um estilo de vida de fé. Porque a fé, gente, é um estilo de vida. Você escolhe viver pela fé. Todos deveriam viver esse estilo de fé. Então, meu irmão, minha irmã, uma vez que eu tomei essa decisão, minha vida mudou. E Romanos 14, 23 é muito profundo, gente. É um estilo de vida. E eu continuo chocado, gente. Chocado. Quanto à incredulidade que constantemente eu encontro na vida de muitos cristãos, gente. Eles nunca acreditariam, nem aceitariam que eles têm um coração incrédulo. Eu vou te dar um exemplo na prática. Teve uma irmãzinha, gente, que ela me procurou algumas semanas atrás, e ela estava muito desesperada, que ela encontrou algo no corpo dela, e ela estava desesperada, gente, passando na cabeça dela que ela já estava com câncer, com um monte de coisa, estava apavorada, essa irmã. E aí o que aconteceu? Ela tipo assim, ela queria, gente, uma receita mágica para resolver o problema dela. Na verdade, a maioria das pessoas que estão desesperadas querem isso. E ela estava muito desesperada. O que aconteceu, gente? Começaram a ir várias pessoas na casa dela. Pastor, obreiro, presbítero, padre, sei lá, um monte de gente. E todo mundo que ia lá falava alguma coisa para ela. Um falava que ela tinha que fazer campanha de oração. Outro falou que ela tinha que jejuar. O outro falou que tinha que fazer isso. O outro falou que tinha que fazer aquilo. Falando um monte de coisa na cabeça da mulher. E a mulher ficou cada vez mais desesperada. E o que ela começou a fazer? Tudo que mandava ela fazer. E quando ela me procurou, gente, para quem me procura no privado, não vai... Gente, eu vou ser muito franco. Eu prefiro ser franco, gente, do que ficar enrolando a pessoa. E eu falei para ela, irmã, enquanto você estiver dessa forma, desesperada e acreditando nos homens, você está operando, você está denunciando uma incredulidade no teu coração. Você não está crendo na ação de Deus. Você está crendo que algum homem vai fazer algo por você, buscando a Deus por você. Sendo que Deus está em você, o Espírito Santo está em você. Gente, ela ficou indignada que eu falei que ela não tinha fé. O que é isso? É o que eu acabei de falar, gente. A pessoa acha que ter fé é falar. Fala assim, eu tenho fé.
Aleluia, glória a Deus, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. As pessoas botam postagens, gente, eu acho um absurdo. A pessoa faz uma postagem no Facebook, no Telegram, sei lá, qualquer lugar desse. A pessoa tem milhões de seguidores, aí bota assim: Deus vai fazer isso por você, um milagre urgente na sua vida hoje. Você crê? Eu creio. Gente, 400 mil comentários. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu queria perguntar para cada pessoa que botou eu creio se aconteceu alguma coisa. Porque, gente, falar eu creio é mole. Eu creio não quer dizer nada. O que vale é que você, a fé do teu coração, gente. Não o que você fala, eu creio. Aleluia, glória a Deus. Não é o que sai da tua boca, é o que sai do teu coração, meu amado. E essa irmã, ela denunciou essa incredulidade. Eu falei: irmã, você está incrédula, você não está crendo. Nem Jesus pode fazer nada por você. Rapaz, ela ficou doida. Como não? Toda pessoa que Jesus curava, o que ele falava? A sua fé te curou. A sua fé. Não foi a fé dele, foi a sua, é a tua fé. Então, meu irmão, minha irmã, o que acontece? Ela ficou assim e eu deixei, ela se acalmou, depois ela pediu perdão. Eu até falei: irmão, não tem mais como te ajudar. Eu estou querendo te orientar, você não quer? Aí ela pediu perdão, eu falei: não, lógico, eu já perdoei. Eu sei que, gente, a pessoa me magoou, eu já perdoei. Antes dela me magoar. Eu não me magoo. Eu já perdoo, eu escolhi perdoar. Aí, gente, eu falei: irmã, eu falei desde o primeiro dia, vai lá no meu canal, vou te mandar as playlists, assiste a série Está Consumado, para você entender o que significa aquela cruz, o que Jesus fez naquela cruz, o que representou aquilo, o que aquilo traz para a sua vida, o que muda a sua vida, quem você é em Cristo Jesus. Depois assista a série Grão de Mostarda, que você vai aprender a viver por uma fé que toma posse. Tá tudo aí no canal. Depois você assiste a série Andando em Amor, que você vai aprender a amar como Jesus amava. Então, irmã, faça isso. Só que, gente, ela não queria fazer. Ela mandou 1, 2, 3, ela não queria assistir os vídeos. Eu falei: irmã, não posso fazer mais nada por você. E aí o que aconteceu, gente? Ela começou a assistir os vídeos. Oh, glória a Deus. E aí, depois de algum tempo, ela começou a mandar: Vinícius, o que eu estou fazendo? Eu não estou ouvindo mais ninguém. Eu estou ouvindo a Jesus agora. Eu não quero saber a opinião de homens. E eu entendi que Jesus levou essa minha doença na cruz. Eu nem sei o que eu tenho, mas eu sei que isso aqui não existe para mim. Gente, o que aconteceu? Ela abriu o coração. O Espírito Santo falou a ela, começou a revelar a verdade para ela, e ela mudou a crença dela. Tá entendendo, gente? E ela começou a falar com a boca dela o que Jesus fez por ela, por mais que ela não creia ainda verdadeiramente no coração. Quanto mais eu falei: irmã, continue falando, por mais que seu coração não creia, porque você vai falar até o seu coração ser convencido. Quando o seu coração for convencido, você é curada. Gente, a incredulidade é o problema do cristão, aliado à religiosidade. Você vê essa irmã, ela estava incrédula, e chegou um monte de religioso mandando ela fazer isso, campanha de oração, jejum, não sei o que, jejum de Daniel, não sei o que. Gente, misericórdia, eu fico doido com isso. E para honra e glória do Senhor, ela quis, só que, gente, ela é uma exceção, porque a maioria não quer ouvir, não. A maioria quer que o Vinícius ore e resolva o problema dela. Gente, tem uma live minha aí, antiga, minha oração não resolve o teu problema não, gente. A minha oração não resolve o teu problema. A sua fé que move o sobrenatural. Eu posso orar por você como nós oramos uns pelos outros, para que você tenha a revelação profunda no teu coração do amor de Jesus, para que você viva toda a plenitude de Deus. Eu nunca vou orar pelo que você quer, eu vou orar no Espírito. O que o Espírito falar para eu orar para você, eu vou obedecer ele. Eu não vou obedecer o que você quer. E a maioria das pessoas querem que você ore pelo que elas querem. Meu marido
Saiu de casa, aí eles querem que você ore para que Deus vá lá na casa da outra mulher, entra no coração, a força, uma pesada no coração do marido, entra no coração do marido e fala, volta para casa. E ele volta. Gente, isso não existe, isso é ilusão. Deus, ele nunca vai interferir na tua escolha. Deus não vai mudar um coração que não quer ser mudado, gente. Aí as pessoas pegam versículos isolados, como eu já fiz um dia, e começam a profetizar erradamente. Ficam frustradas, tristes e nada acontece. Então, meu irmão, minha irmã, Romanos 14, 23 é profundo. Tudo que não provém de fé é pecado. Uma fé não é simplesmente para discípulos ousados, é para todo cristão, gente. Entenda isso. Você tem que lembrar que a fé, ela nunca é mensurada por aquilo que nós dizemos acreditar, gente. Mas é sempre mensurada como agimos nos tempos de crise. Quando vem um mau diagnóstico, quando vem a falência financeira, qual é a sua reação? Reflete aí, quando vem algo ruim, alguma notícia ruim para você, qual a primeira reação que você tem nessa situação? Você vai reagir com base no natural? Ou você vai reagir pela fé, pela verdade da palavra? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pode ser a pior coisa que esteja acontecendo. Como você vai reagir? Meu irmão, minha irmã, os discípulos de Jesus, isso aqui é muito interessante. Jesus escolheu 12 discípulos que eram imaturos, gente. Eu não creio que hoje um líder, ou um pastor, seja lá quem for de uma igreja, um líder de uma igreja, escolheria aqueles 12 como líderes das suas igrejas. Eu creio que não escolheria, gente. Pedro, além de negar Jesus, quando ele cortou com a espada dele a orelha do soldado, ele ainda tentou impedir Jesus de cumprir o seu propósito em ser crucificado. Pedro, gente, já havia sido repreendido por Jesus. Na ocasião em que Jesus falou para ele assim, afasta-te de mim, Satanás. Você deve conhecer essa passagem. Gente, Tiago e João. Tiago e João, sabe o que eles queriam? Eles queriam matar as pessoas que não aceitavam eles, quando eles disseram, clamar por fogo do céu. Tem uma passagem assim, Jesus disse a Tiago e João, ele disse que eu não vim para matar pessoas, Tiago e João, eu vim para salvar as pessoas. Gente, eles também, Tiago e João, eles eram cheios de ambição, eles eram ambiciosos. Sabe por quê, gente? Eles discutiam entre eles quem ia ficar do lado esquerdo e quem ia ficar do lado direito de Jesus quando fosse para o céu. Tomé duvidou da ressurreição de Jesus. E ele disse assim, a menos que ele pudesse vê-lo com os próprios olhos e pudesse tocar em Jesus com as próprias mãos, ele não ia crer. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro dos mortos também, Tomé foi totalmente incrédulo. Judas era o tesoureiro, gente. Cuidava do din-din. Ele roubava o dinheiro que Jesus e os discípulos entregavam para ele administrar. Gente, ele também traiu Jesus. Mas eu te falo, meu irmão, minha irmã, o maior problema que Jesus teve com seus discípulos não foi a imaturidade deles, gente. Jesus, ele lida com imaturidade. O problema que Jesus viu nos discípulos era a incredulidade. Em todos os evangelhos, gente, nós encontramos Jesus repreendendo os discípulos por causa da incredulidade. Todos. Lá em Marcos 9, 23, nós vamos entender a razão que a incredulidade foi o maior problema dos discípulos. Lá está escrito assim, se você crer, todas as coisas são possíveis aos que crerem.
Gente, essa é a razão pela qual a incredulidade é o maior problema. A incredulidade, ela coloca limitações na nossa vida, ao invés de remover as limitações. Discípulos que são ousados, gente, simplesmente eles o quê? Acreditam ousadamente. Acreditam que tudo o que Deus diz em sua palavra é a verdade. E Deus sempre diz a verdade. Um discípulo ousado, ele nunca vai dizer assim, Deus pode fazer. Ele diz assim, Deus fará, porque está escrito que Ele fará. E sabe o que acontece muito? Gente, Deus, Ele dá para muitos dos seus justos, palavras de conhecimento em relação à enfermidade. A pessoa está enferma e o Senhor dá palavra de conhecimento de enfermidade com relação àquela pessoa. E aí você chega para aquela pessoa e diz assim, Jesus irá curá-lo agora. Você crê nisso? Sabe qual a resposta que normalmente as pessoas falam? Eu creio que Jesus pode me curar. Gente, a pergunta aqui não foi essa. Se Jesus pode ou não pode. Mas sim se a pessoa tem fé de receber aquela cura naquele instante. A pergunta foi, Jesus irá curar você agora, você crê nisso? A resposta é, eu creio ou eu não creio. Talvez você, meu irmão e minha irmã, esteja pensando que existe uma diferença nesses termos. Mas existe sim uma enorme diferença. Gente, existe uma história, eu não sei se você já ouviu falar do Dr. Yonggi Cho. Yonggi Cho. É um pastor da maior igreja do mundo, gente. Ele era muito conhecido por seu relacionamento íntimo com o Espírito Santo, pelas suas orações, pela vida de fé que ele tinha. E tem uma história dele que certa vez, em um lugar, existia um outro pregador chamado Peter Wagner. Ele estava orando por um homem que tinha uma de suas pernas amputadas. Olha isso, gente. E esse pregador, Peter Wagner, ele ordenava para aquela perna amputada crescer. Você acredita que uma perna pode crescer? Eu creio, gente. Você crê? Quem limita o que é feito ou não somos nós através da nossa fé. Tudo é possível que crê. Então, uma perna crescer, ela vai crescer. Se você crê, verdadeiramente, se ela vai crescer. E aí, Peter Wagner estava orando para que aquela perna crescesse. E o Dr. Cho, ele estava naquele lugar, e ele diz assim, olha só, eu estou certo de que esta perna, a perna desse homem pode crescer imediatamente agora, mas a cura pode ocorrer de uma forma gradativa também. E todas as pessoas que estavam ali presentes disseram a mesma coisa. E o Dr. Wagner, ele recusou a desistir e continuou ousando orar para que aquela perna crescesse. E quando ele continuou a sua oração numa fé ousada, recusando-se a parar, o Dr. Cho pediu a Deus para perdoar a fraqueza da fé dele. Gente, e brevemente após aquela oração, o toco da perna daquele homem começou a crescer, e cresceu até o homem ter as duas pernas perfeitas, podendo caminhar sem mancar. Você crê nisso? Gente, poucos cristãos compreendem que o mundo espiritual não somente existe, mas ele é mais real que o mundo natural, que os nossos olhos podem ver, gente. E essa é a razão que o apóstolo Paulo orou para que Deus pudesse abrir os olhos do coração das pessoas. Gente, quando eu oro por alguém, eu falo, Senhor, abra os olhos do coração daquela pessoa.
como Paulo orava pelas igrejas. Gente, se nós pudéssemos somente ver o mundo espiritual com os olhos do nosso coração, e entender que há somente um jeito de trazer as bênçãos de Deus para o mundo natural, nós viveríamos de modo totalmente diferente. A fé ousada é a única maneira de trazermos a realidade do nosso mundo, aqui para o nosso mundo natural, todas as coisas que o mundo espiritual já nos pertencem através de Cristo Jesus. A fé é a única moeda do céu, gente. Vamos meditar agora sobre as palavras de Jesus em Marcos 9:22. Olha o que Jesus disse. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e de alguma maneira ajuda-nos. Olha só, um homem levou o filho até Jesus e falou que o filho dele tinha um demônio. E falou para Jesus, se podes fazer algo, ajude-me. Olha só, se podes. Como Jesus respondeu esse homem? Exatamente assim. Tudo é possível para aquele que crê. Está entendendo, gente? Se você verdadeiramente crer na Bíblia, você precisa admitir que nós estamos muito distantes de onde nós deveríamos estar, gente. Porque Jesus disse que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Todas as coisas são todas, gente. Não é uma ou outra. Gente, significa, sabe o quê? Que discípulos ousados, com uma fé ousada, vivem uma vida sem limites. Um discípulo ousado, com uma fé ousada, não tem limite, gente. Gente, olha só. Nós precisamos retirar a palavra impossível do nosso vocabulário. E dos nossos pensamentos. Gente, não existe impossível. Há somente, gente, você tem que lembrar, somente um veículo que transporta cada bênção espiritual, que lá em Efésios 1:3 diz que todas as bênçãos já são nossas. Existe somente um veículo que traz as bênçãos espirituais para o mundo natural, e é a fé, mais nada. Nós tentamos usar tantos veículos diferentes, meu irmão, minha irmã, para trazer o sobrenatural para a nossa vida, e nós ficamos surpresos quando o sobrenatural não vem e não acontece. Gente, outros veículos que nós tentamos usar, a nossa força, a nossa própria sabedoria, a nossa lógica, a dependência dos outros. Eu falei da irmãzinha agora há pouco. Somente há um veículo, uma fé ousada. E, gente, a fé tem alguns vilões, mas eu considero um vilão que ele é muito perigoso. É a dúvida. E eu queria que você, se você quiser, claro, repetisse comigo essa frase. Aonde você está agora, e quem ouvir essa live depois, feche os teus olhos e diga assim: se Deus disse, eu creio no que Ele disse. E creio que suas palavras se aplicam para mim. Gente, tem pessoas que leem a Bíblia e acham que as palavras não se aplicam para elas. Anote essa frase em algum lugar da sua casa. Se Deus disse, eu creio que Ele disse, eu creio no que Ele disse, e creio que as suas palavras se aplicam para mim. Até que o seu coração creia nisso. E se nós quisermos ver o poder de Deus, nós devemos acreditar de forma ousada, sem dúvida. Gente, a dúvida, ela tem o potencial de roubar da nossa vida cada bênção espiritual que é nossa por direito, gente. A dúvida. Gente, um grande homem de Deus,
ele teve um sonho profético, poderoso. E Deus falou para ele, mostrou para ele uma pequena nuvem branca e disse para ele assim: exorte o meu povo sobre esta nuvem perigosa e ameaçadora. Jesus disse isso para ele num sonho. No sonho, o homem ele não compreendeu como uma nuvem tão pequena poderia ser tão perigosa. E quando ele perguntou para o Senhor o que era aquela nuvem, Deus respondeu que era a nuvem da dúvida. Uma pequena nuvem de dúvida é muito perigosa. A fé ousada não abre espaço para a dúvida. A fé ousada se recusa a desistir. Agora, sinais de uma fé ousada. Eu vou te dar 6 sinais de uma fé ousada. Quais os sinais de uma fé ousada? Primeiro, a fé ousada, ela está determinada a tomar toda decisão pela fé e trazer o poder do reino dos céus para a sua vida diária. Isso é um sinal de uma fé ousada. Segundo sinal, a fé ousada, ela nunca fundamenta a sua teologia na experiência, mas somente na verdade da palavra de Deus. Terceiro sinal de uma fé ousada. A fé ousada, ela se agarrará à verdade da palavra de Deus, como uma super cola em tempos de crise, dificuldade ou tribulação. Quarto sinal de uma fé ousada. A fé ousada vai acreditar e confessar o que Deus diz e não o que as circunstâncias ou sentimentos dizem. Gente, eu falo muito sobre isso. Se você começar a verbalizar o que você está sentindo e o que a sua emoção e sentimento estão dizendo, isso é destruição. A tua fé tem que falar mais alto que tudo. Você vai sentir, você vai ter emoção, você é um ser humano. Mas você nunca pode deixar a voz do sentimento e emoção sobrepor a voz da tua fé. Quinto sinal de uma fé ousada. A fé ousada sempre dará um passo de fé e dependerá em Deus somente e nada mais. E sexto, a fé ousada, ela gastará tempo na presença de Deus e de uma forma diligente estudará a palavra, acreditando em tudo o que ela diz. Gente, é incrível. Gente, como eu amo uma palavra. Como eu amo a palavra de Deus, gente. Meu irmão, minha irmã, 6 sinais de uma fé ousada. E eu gostaria que você colocasse em prática se você quiser. E eu vou falar para você aqui. Vou propor aqui algumas coisas que você deve fazer para você ter essa fé ousada. Se você quiser anotar, anote. Ou depois você escuta novamente a live e anota. O que eu proponho é que você retire um tempo. E em oração, você responda essas perguntas. Pedindo ao Espírito Santo para revelar o coração dele para você. Agora não faça isso com pressa. Retire um tempo de qualidade para fazer esse exercício. Primeiro, em que áreas, a primeira pergunta que você tem que responder, em que áreas da minha vida não tenho vivido segundo a fé ousada? O que é uma fé ousada? Escuta a live tudo de novo, gente. Falamos sobre isso o tempo todo. Qual área da sua vida você não tem vivido segundo uma fé ousada? Segunda pergunta. O que a Bíblia claramente fala sobre essas áreas? E onde cada um desses versículos estão escritos? Você vai colocar o livro, o capítulo e versículo. Vinícius, como? Eu vou ter que ler a Bíblia toda? Gente, existe o Dr. Google, gente. Coloca lá versículos sobre fé.
Qual área da tua vida que você está, área sentimental ou área financeira? Vê os versículos lá, as promessas de Deus para essas áreas, para que você coloque em prática essas passagens. Anote o livro, o capítulo e versículo. Tá entendendo, gente? Google. Lá no Google tem todas as versões, gente. Eu gosto muito da versão, nova versão transformadora. Também gosto muito da NVI, nova versão internacional. E também da versão ARA. Cada um tem uma preferência, gente. Eu gosto mais dessas 3 versões. Lá tem todas as versões no Google. Aí o que você vai fazer? Você vai anotar esses versículos e você vai meditar diariamente sobre essas verdades. Escolha acreditar nessas verdades impressas nesses versículos e comece a confessar, porque Deus prometeu isso a você. Jesus pagou por eles naquela cruz e você vai receber pela fé. Medite sobre essas verdades. Abra tua boca, mesmo que você não creia no teu coração. Comece a confessar essas passagens, porque quando você confessa pela boca, você começa a convencer o teu coração da verdade. 4. Estou vendo milagres regularmente? Você tem visto milagres? Você tem visto milagres? Qual foi a última vez que você teve uma experiência pessoal de presenciar um milagre na vida de alguém? Por alguém que você orou? Você escreve aí, estou vendo milagres regularmente? Qual foi a última vez que eu tive a experiência pessoal de presenciar um milagre na vida de alguém por quem eu orei? Qual foi a última vez que você orou em fé por alguém que estava doente e essa pessoa foi curada? Tem gente aqui, acho que nunca orou por uma pessoa doente. A fé usada, se você sabe quem você é em Cristo, você vai orar pela pessoa doente. Gente, Smith Wigglesworth, eu tenho uma grande referência de fé dele. Ele adorava, uma das coisas que ele mais gostava é quando trancavam ele com uma pessoa doente dentro de um quarto. Doideira, né, gente? Sabe por quê? Porque ele tinha certeza que aquela pessoa ia ser curada. Ele ia trabalhar a fé dela, ele ia ficar lá através dele. Gente, é incrível. 6. Quando eu sou confrontado por uma situação difícil, qual tem sido a minha primeira reação? Ou seja, vem uma tribulação na tua vida. Qual é a sua primeira reação? É uma reação natural ou uma reação espiritual? Gente, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo há um tempo, faz tempo já, faz um ano mais ou menos, mais de um ano. Eu recebi uma notícia, gente, na época, muito ruim, de uma consequência de algo que eu fiz lá no passado, de algo que ia acontecer. Gente, na hora, a minha emoção veio contra mim, veio uma angústia, uma coisa ruim assim, subindo, e quando aquilo começou a subir, eu chamei Thaís, falei, amor, olha isso. Ela falou assim, peraí, ela ligou ali o computador dela e começou ali. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aquela música que quem canta é o Fernandinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E a gente começou a louvar. Senhor, tudo coopera para o bem. Essa notícia é terrível, Senhor. As emoções vieram contra mim. O sentimento veio contra mim, Senhor. Mas eu creio que todas as coisas cooperam. Por pior que seja, Senhor, a notícia, eu creio porque eu amo a Ti, Senhor. E a gente começou a louvar e adorar. Gente, aquele sentimento foi embora. Sabe o que aconteceu com relação à situação? Nada. Às vezes, tem situações que vêm contra você e você deixa se dominar pelas emoções e sentimentos de uma notícia, de algo que pode acontecer e aquilo não acontece. Você se preocupou, você se angustiou, você ficou triste, você ficou às vezes até doente fisicamente. Sabe o que acontece? Você está ali e nada acontece. Então, gente, isso aí aconteceu comigo. Então, quando você é confrontado, qual a sua reação? É uma reação natural, ou seja, emocional? Ou
espiritual, ou você vai para a palavra, vai confessar a palavra, vai falar quem você é em Jesus, quais as verdades da palavra com relação a você. 7. Quais passos práticos você vai tomar diariamente para viver uma vida de fé ousada e experimentar o sobrenatural de Deus? Que passos você vai dar? O que você vai fazer? Você vai estudar mais sobre a fé? Você vai querer entender a fé? Você vai ter mais tempo com Deus? Você vai ler mais a palavra? O que você vai fazer? Porque parte de você é isso. Você vai criar mais intimidade com Deus como? O que você vai fazer? Que passos ousados você vai dar? Gente, dê um passo só em direção a Deus, que Ele vai correndo em sua direção. Lembra do filho pródigo? Dê um passo que Ele vai correr para você. Um passinho só. Se dê essa oportunidade. Abra o coração e vá em direção a Ele. Tá bom, meus amados? E eu gostaria de terminar essa live, você repetindo uma oração comigo, se você quiser. Então feche os teus olhos agora. Agora. E você vai orar assim. Precioso Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da minha fé. Eu escolho viver, Senhor, por uma fé ousada. Por favor, Senhor, leve-me para o lugar em que eu vou experimentar. E eu farei coisas maiores que o Senhor fez. O Senhor falou isso. Então eu tomo posse disso, Senhor. Eu vou buscar a sua presença. Eu vou estudar e meditar na palavra. Eu quero te conhecer, Jesus, mais pessoalmente. Eu quero tomar todas as minhas decisões, Senhor, hoje, a partir de hoje, fundamentadas na fé e não nos sentimentos e circunstâncias da minha vida. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que esta live tenha falado profundamente ao seu coração. Que Jesus tenha falado profundamente à sua alma. Compartilhe essa live. Compartilhe nos grupos do WhatsApp e do Facebook, para que mais pessoas sejam abençoadas através dessa palavra. Gente, a obra consumada da cruz é uma libertação tão profunda, gente, tão louca, que você fica assim, Jesus, o que é isso? É maravilhoso demais, gente. Quando você entende a graça, quando você entende a obra consumada, quando você entende e tem a revelação no coração do que significou aquela morte e ressurreição de Jesus, e quem você se tornou através desse sacrifício de Jesus. É demais, gente. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha falado profundamente ao seu coração. E, gente, eu sempre gosto de falar, vou falar todas as lives. E muitas pessoas... Gente, uma coisa que eu quero deixar, assim, muito clara. A maior intenção desse livro que eu escrevi é abençoar vidas. Se eu pudesse distribuir de graça, a gente distribuía para todo mundo. Mas ele tem um custo. Então, gente, quando você compra um livro, você proporciona que eu faça mais livros para abençoar outras pessoas. Esse é o meu livro Terra Prometida, 21 lições que eu aprendi para vencer o deserto. O link está aqui na descrição da live, e também aqui no chat, tá? Aqui no chat também tá. E eu vou até colocar de novo aí para quem quiser adquirir esse livro, gente. Frete grátis para todo o Brasil. Eu espero que abençoe a sua vida profundamente. E quem leu o livro e foi abençoado, por que não comprar outro para dar de presente para alguém? Aí, você que sabe. Tá bom, gente? Isso aqui foi uma promessa de Deus. Eu estou muito feliz. Está aí o link. Se você quiser adquirir, adquira. Amo vocês em Cristo. Até a próxima. Obrigado. Beijo no coração. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é.
Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz.